Boa noite, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que nós possamos receber do mais alto o amparo da espiritualidade que tanto nos ama e que ombreia conosco, nos conduzindo da forma mais segura pelos caminhos da vida. E que as bênçãos do amor de Deus possam raiar entre todos nós, para que nós possamos sentir em nós as vibrações da presença de Deus e que possamos, assim dessa forma, nos fazer como emissários e como agentes de Deus onde quer que nós estejamos. Que assim seja. O Evangelho de Lucas, no seu primeiro capítulo, nos traz uma passagem muito interessante. Ele nos relata que no primeiro dia da semana após os episódios do julgamento, do suplício, da crucificação de Jesus, aqueles que o seguiam mais de perto, aqueles que dividiam dele o título de amigos, porque Jesus realmente, antes de tudo, era um amigo. Nos relatam os evangelhos que Jesus ceava, que Jesus partia o pão, que Jesus caminhava, que Jesus confidenciava, que Jesus ouvia, mas também que Jesus pescava com eles e que Pedro, principalmente Pedro, ficava muito feliz ao olhar o doce rabi, o doce mestre, que por tantas vezes estivera na sua casa, no pátio da sua casa simples, curando e falando do Evangelho, que tantas vezes caminhara de pés descalços na areia da praia que ficava aos fundos da sua casa, da casa de Pedro, e que dividia com ele os sorrisos, mas também dividia as lágrimas e a sabedoria. E naquele dia, após aqueles episódios tão difíceis, todos aqueles que lhe compartilhavam amizade se sentiam um pouco órfãos, como todo aquele que sente a dor da partida de quem ama. Porque nós julgamos que aqueles que nós amamos e que de um momento para o outro é chamado de volta ao plano maior, que é o plano verdadeiro, o plano espiritual, por vezes nós nos sentimos abandonados, nos sentimos sozinhos, nos sentimos um pouco órfãos, independente do grau de parentesco, do grau de amizade, nós sentimos que os nossos corações ficam um tanto quanto desamparados. E é o que sentiam esses amigos de Jesus. E nos relata, como dizíamos, Lucas, no seu Evangelho, capítulo 24, no primeiro versículo, que no primeiro dia da semana após a crucificação, 3 mulheres dirigiam-se ao túmulo e chegando ao local em que Jesus havia sido sepultado, encontraram a pedra afastada, a pedra que cobria a entrada do túmulo afastada, e em sobressalto correram para ver o que acontecia, e chegando lá dentro perceberam que não havia nenhum corpo. Apenas os panos usados na crucificação, após a crucificação para cobrir o corpo de Jesus, ali estavam sobre a pedra fria. E enquanto olhavam-se, entreolhavam-se, assustadas, tentando entender o que havia acontecido, perceberam que uma luz muito forte se fizera ao redor delas e que um homem vestido daquela mesma luz, transcendendo luz, materializa-se ao seu lado, ao lado das 3, e faz uma pergunta carregada de profundo sentido. E ele pergunta: por que buscais vós entre os mortos aquele que está vivo? E essa é uma pergunta carregada de significados, não somente para aquele momento, não somente para o período histórico, não somente para a citação da passagem do Evangelho, mas uma pergunta carregada de sentidos para todos nós. Por que nós buscamos entre os mortos aqueles que permanecem vivos?
aquela pergunta daquele anjo, daquele ser espiritual, com relação a Jesus, não era uma pergunta somente com relação a Jesus. Porque todos nós ouvimos e conhecemos as passagens do Evangelho nas quais ele diz que ele haveria de ser supliciado, haveria de ter o seu corpo morto, crucificado, mas que haveria de ressurgir, e assim o faria no terceiro dia. E quando nós pensamos sobre essas passagens, é impossível nós não voltarmos os olhos para a grande verdade trazida por Jesus, revelada por Jesus, esclarecida pela doutrina espírita, de que em verdade nós não morremos, de que em verdade nós não somos corpos. E isso se torna ainda mais sensível, mais perceptível, quanto mais adiante nós vemos que aquelas três mulheres, Maria Madalena, Miriam e Maria, a mãe de Tiago, dirigem-se em busca dos apóstolos que encontram-se profundamente consternados, sofridos, abatidos, e lhe dão a grande notícia. O corpo não estava ali. O mestre havia ressuscitado. E Pedro sai em carreira desabalada, vai até o túmulo e pode comprovar isso. Nesse meio tempo, Maria de Madalena tem a visão do próprio Cristo, que se manifesta a ela e que diz que ele está, sim, vivo. E que ela deveria voltar novamente até os seus amigos e dar a notícia. E ela vai e dá a notícia. Isso nos mostra mais uma vez da realidade da vida. Mas nós poderíamos dizer que isso é profundamente consolador, mas que trata-se de Jesus, um ser especial. Que essa é uma realidade destinada ao Filho de Deus. Mas não foi o próprio Cristo que disse, citando o Eclesiastes, de que nós somos todos deuses, porque somos todos filhos do Altíssimo? Não foi ele que disse em várias passagens, em vários momentos, de que tudo aquilo que ele fazia nós poderíamos fazer e ainda mais? Não foi ele que disse que jamais nos abandonaria? E como poderia ele jamais nos abandonar se fosse tão somente um corpo perecível? Mas que estaria conosco, que ombrearia conosco. E nós pensamos, mas isso refere-se a Jesus. E obviamente dizemos que os discípulos só poderiam confiar e acreditar porque tratava-se de um mestre que era alguém muito acima de nós. Obviamente Jesus era alguém muito acima e é alguém muito acima de nós naquilo que se refere à moral, à evolução espiritual, mas a que todos nós atingiremos fatalmente em um determinado dia, quando mais nos esforçarmos a isso, naturalmente dentro das leis do tempo, das leis da evolução, mas fatalmente alcançaremos esse mesmo patamar. Diremos ainda que isso é profundamente consolador e carregado de verdade a partir do momento em que nós podemos ver, podemos olhar, que nós podemos ouvir materializado diante de nós aquele que partiu sendo levado pelos braços da morte física, mas que mostra-se vivo ali em espírito, e que nos seria muito mais fácil aceitar essa verdade se nós pudéssemos vê-lo como Maria Madalena viu. Mas nós esquecemos que Jesus traz também uma outra lição, também carregada de ensinamentos para todos nós. Porque nos relata o Evangelho de que Maria Madalena, ao voltar ao convívio dos seus
dos seus companheiros de fé, dos discípulos de Jesus, para dar a notícia da volta de Jesus. Houve deles a incredulidade, mas para ti? Por que para ti? Fomos nós que estivemos com ele durante todo o período, que curamos, que ensinamos, nós que ouvimos as passagens, por que para ti? E eles esqueciam que Jesus dizia que aquele que mais amou é aquele que mais foi perdoado. E Maria Madalena era aquela que mais havia amado a ponto de transformar toda a sua vida por amor, não ao homem, mas por amor à transformação que Jesus proporciona a todos nós. Mas, compreendendo isso, Maria cala-se, ainda que os outros não compreendessem. E nesse instante, naquele mesmo instante, eis que relata o Evangelho que uma grande luz se faz e que o Mestre apresenta-se então a eles e diz que a paz seja convosco. E todos tomam-se de sobressalto, todos, porque o Mestre amigo havia cumprido a sua promessa, não só a promessa de voltar, mas de que nós não morremos. Embora um deles carregasse em si ainda dúvidas e pede para que lhe mostrasse as chagas, Jesus mostrasse as chagas das mãos e dos pés para que ele pudesse tocá-las e nisso acreditar. E Jesus estende as mãos e eis então que Tomé, o incrédulo, toca-lhe as mãos, as chagas, as feridas e crê. E existe uma passagem, uma orientação, um ensinamento muito grande para todos nós nas palavras de Jesus dirigidas a Tomé nesse instante. Porque vistes, agora crês. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E essa passagem carregada de sentido, carregada de orientações e de verdade, nos traz um grande conforto à alma, porque nós que sofremos ainda a partida daqueles que a vida verdadeira levou, depois de vivenciar a vida física, vida de aprendizados, vida de trabalho, vida de reparações, vida de regeneração, vida de tantas faces que se apresentam na vida das diversas formas, mas que chamados pela vida verdadeira voltam de novo à vida maior que é a vida do Espírito. Nós, ao sentir a falta desses a quem o nosso coração tanto ama, por vezes dizemos, como me seria consolador se eu o pudesse ver. Como me seria consolador se eu o pudesse tocar, se eu o pudesse abraçar, se eu o pudesse sentir, se eu o pudesse ouvir. Mas eu não posso. Não posso porque nesse instante as leis universais não me permitem isso. Mas Jesus nos diz a todos, bem-aventurados, felizes, aqueles que não viram, mas mesmo assim creram. Felizes aqueles que não são dotados das faculdades da mediunidade, para que possam ver, mediunidade de efeitos intelectuais, da vidência, da clarividência, da clareaudiência, aqueles que são dotados das faculdades dos efeitos físicos mediúnicos, aqueles que permitem a materialização dos espíritos, porque muitos são aqueles que compartilham esses fenômenos e que interessam-se pelos fenômenos e que por isso creem. Mas felizes somos nós,
quando trazemos em nossos corações a certeza de que, embora não possamos vê-los, a morte não mata a vida. De que, embora os corpos não estejam mais presentes conosco, porque instrumentos úteis, matéria útil, encontrou a sua finalidade, emprestando ao corpo as oportunidades, mas cumprindo a sua ação, a sua tarefa. Eis que dá a liberdade ao ser vivente, aquele que vive verdade, para que possa voar na plenitude da sua existência imaterial, afirmando-se enquanto ser existencial, independente da matéria. Porque nos diz a espiritualidade através de Jesus. Porque nos diz a espiritualidade através dos maiorais da vida espiritual, de que os nossos mortos todos estão vivos. E que se de algo nós podemos recordar, é da sua essência, porque o corpo é instrumento. E recordamos de que o corpo é um instrumento tão valioso que Francisco de Assis, o santo de Assis, chegado o momento do seu desprendimento do corpo físico e tendo à sua espera, uma vez já desprendido, uma multidão de espíritos que cantava hinos ao seu trabalho, à sua grandiosidade, ao seu amor, e que o aguardavam para conduzi-lo aos planos maiores da vida espiritual. Antes de segui-los, volta-se ao corpo, ajoelha-se ao lado dele e beija-lhe eternamente, agradecido por ter emprestado as oportunidades. E faz uma prece ao corpo, porque o corpo é instrumento valioso, mas não é o próprio ser. E esses que partiram e que deixam em nós algo de si, deixam de si aquilo que traziam de mais belo, as suas conquistas, os seus sorrisos, as suas verdades, as suas necessidades todas de crescimento e aquilo tudo que nos proporcionaram. E se algo de nós podemos dar-lhes, na certeza de que aqueles que partiram continuam vivos, mas não uma vivência etérea, uma vivência verdadeira, ainda carregada das mesmas aspirações, dos mesmos sentimentos, das mesmas virtudes, das mesmas vontades, dos mesmos sentimentos. Que seja em nós a certeza de que se algo podemos dar-lhes nesse instante, quando a saudade nos toca, seja o nosso amor mais profundo, na alegria de vivermos, na alegria de continuarmos a vida, porque eles com certeza, de onde estão, alegrar-se-ão ao ver-nos continuando a nossa vida, alegres, vivendo cada dia mais joviais, mais altivos, mais fortes, em homenagem àqueles que partiram. Se deles guardamos o amor, compartilhemos desse amor com aqueles que ficam e que precisam igualmente do nosso amor. E estaremos homenageando e estaremos vivendo as suas verdades e os seus sentimentos, os que deixaram em nós, em todos aqueles a quem o nosso coração verdadeiramente se dirija. Nos diz um amigo espiritual, nos disse certa vez, nesse mesmo trabalho de quarta-feira, quando nós pensávamos acerca do fenômeno da morte e das dores que este provoca naquele que fica, nos disse um amigo espiritual, sorrindo, veja bem, meu irmão, eu morri várias e várias vezes,
morri muitas vezes e sobrevivi a todas elas. E aqueles que partiram sobreviveram igualmente. A morte não mata a vida. E o amor não separa aqueles que partiram daqueles que aqui ficaram. Porque no tempo certo estaremos todos nós juntos, unidos não em corpo, mas unidos em amor. Que Jesus, no seu imenso amor, na sua imensa luz, nos traga o conforto e o consolo necessários para que possamos viver entendendo que a vida, seja física ou não, é oportunidade de crescimento, de aprendizado, que se faz necessária onde quer que nós estejamos, porque a vida nos pertence. Que o amor de Deus nos console e nos conforte. Que assim seja.